Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. Hoje eu vou trazer mais um especial do mês. Eu vou trazer um tema muito interessante. Vamos falar sobre Leonice Fitz, a poltergeist brasileira. Bom, a paranormalidade, ela descreve uma série de fenômenos que supostamente são alheios ao conhecimento científico. A paranormalidade descreve uma grande variedade de fenômenos que são anormais para o conhecimento das pessoas, ainda que seja uma percepção de ignorância. Entre os outros assuntos abordados pela paranormalidade estão alguns assuntos relacionados à criptozoologia e tantos outros casos chamados de não psíquicos, o que extrapola significativamente a abordagem da parapsicologia. Hoje iremos descrever uma história muito interessante, algo que podemos citar como um efeito poltergeist, a incrível história de Leonice Fitz. Bom, Leonice Fitz, a menina que supostamente teria poderes paranormais, ela vivia numa cidade bastante pacata, chamada Santa Rosa, que fica no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. Bom, antes de sua fama, seus poderes, supostos poderes, se manifestaram cedo, conforme sua mãe dizia. Sua mãe, chamada Emma Fitz, ela relatava que com apenas 3 semanas, ela conta histórias realmente incríveis, de uma boneca que colocou ao lado da filha e que abriu os olhos e começou a chorar. Quando a mãe tirou, ela simplesmente parou, e a mãe acabou se assustando, pois parecia que ela já enxergava estes objetos. Na escola, ela se divertia com seus poderes, pois tinha a capacidade de produzir barulhos que assustavam até mesmo os professores. Pois ela fazia os bonés dos garotos levitarem e saírem pela janela e irem parar no telhado. Quando voltava para casa, ela fazia as pedras da sua frente simplesmente rolarem. O único que conseguia controlar Leonice era o seu pai, que se chamava Arnildo Fitz, que infelizmente já é falecido em 2003, aos 57 anos. Apenas seus olhares conseguiam impedir a menina de explodir lâmpadas ou quebrar a louça da família. Vamos citar aqui que Emma Fitz, que é sua mãe, ela percebeu cedo que sua filha era especial e poderia ter alguns supostos poderes paranormais. Alguns dos seus defeitos, que foram relatados por familiares, professores, amigos e testemunhas oculares que viram tudo, ela tinha capacidade de ligar e desligar luzes. Muitas vezes elas até explodiam. Ela conseguia fazer pedras rolarem enquanto caminhava, conseguiria produzir ruídos que não tinham explicação plausível e conseguia produzir batidas na parede, sem falar na capacidade de mover qualquer tipo de objeto pela casa, como baldes cheios de água. Ela tinha a incrível capacidade também de levantar lençóis e colchões, como se eles se movimentassem simplesmente sozinhos. Outro fato que acabava assustando muitas pessoas é que ela conseguia simplesmente quebrar as louças da casa, levitando estes objetos como as vassouras e pequenos pedaços de pau, com mais de 20 quilos. Após isto acabar caindo diretamente nos jornais, ela acabou ganhando bastante notoriedade, ficou bastante famosa. Como ela era de uma família bastante humilde, de camponeses que viviam no campo, infelizmente ela acabou sendo justamente muito exposta
E logo os jornais locais ficaram sabendo deste caso e publicaram várias matérias sobre este assunto, que ficou bastante sendo divulgado durante pouco tempo, sendo conhecido somente na região. Porém, através de algumas reportagens que foram publicadas diretamente no programa do Fantástico em 1988, o caso simplesmente explodiu. E após esta incrível reportagem sobre o caso, fez com que a menina Leonice Fritz ficasse reconhecida nacionalmente. Sendo assim, diversos curiosos começaram a ir até este local e verificar a sua casa, suas condições, se ela teria mesmo a capacidade de reproduzir tudo o que ela dizia. Isso fez com que a própria prefeitura da cidade de Santa Rosa viesse a chamar algum especialista para tentar acabar com este incrível mistério e fazer com que toda a família pudesse ter uma vida normal. Porém, após esta incrível divulgação, eles não tiveram uma vida normal e foram justamente expostos por vários meses pelos recursos da mídia. Desde então surgiram muitas explicações para tentar identificar o que estava acontecendo. Após chamarem um padre que era parapsicólogo, chamado Edivino Friedrich, que foi até a casa da família e que conversou com todos, principalmente com a própria Leonice, ele acabou testemunhando todos os diversos fenômenos que ela conseguia reproduzir. E o problema é que ela achava graça nisso, pois quando isso acontecia, ela não tinha controle, pois era algo simplesmente involuntário, sem levar em conta que se trata de um desequilíbrio físico e psíquico, segundo o padre, que finalmente falou que estes poderes de Leonice Fritz eram todos fenômenos conhecidos da parapsicologia, muitos deles citados como telergia e tipologia, e que não tinha nada a ver com espíritos ou coisas de outro mundo. Para tentar cessar estas incríveis manifestações dos poderes da garota, o padre ele decidiu propor um tratamento que consistia em conseguir controlar a porta da casa para tentar impedir que ela conseguisse movimentar. E isso ocorreu sem sucesso. Muitos tentaram simplesmente controlar a parte obscura da sua mente, o que não adiantou em nada, pois ela não queria, ela gostava da atenção que estava atraindo. Para vocês verem nestas fotos, muitas pessoas realmente curiosas foram até a casa e a família não tinha uma vida tranquila, pois muitos destes repórteres queriam entrevistar a garota, queriam registrar os seus fenômenos paranormais, E desde então ela acabou sendo bastante perseguida para tentar reproduzir estes supostos poderes. E de acordo com a mídia, ela ficou conhecida como a garota poltergeist. Então muitas pessoas simplesmente começaram a perguntar: esta garota seria algum tipo de fraude? Um repórter que presenciou a famosa cena do colchão sendo simplesmente movido da cama, ele confessou que depois de 23 anos para a RBS TV Gaúcha, que ela já pôde entrar no quarto para gravar a cena quando a garota já estava deitada na cama, coberta, e que a Leonice não saiu da cama até todos saírem do quarto. Possivelmente seria uma fraude este fenômeno específico. Porém, muitas coisas acabaram acontecendo naquele lugar e foi testemunhado por uma dezena de pessoas. Aí, o que aconteceu depois da fama, Muitas pessoas se perguntam como essa reportagem foi feita em 1988, houve uma grande exposição dela neste período. Desde então, quando ela tinha apenas 13 anos, que ficou bastante famosa, e ela morava em uma cidade bastante pequena, como Santa Rosa, que fica no Rio Grande do Sul. Era uma cidade com poucos habitantes. Muitas pessoas começaram a ir em sua casa querendo ver os seus fenômenos. Isso fez com que ela atraísse a atenção
de gente que tinha más intenções e a família estava bastante preocupada com isso. Inclusive, houve alguns casos em que eles tiveram que chamar até mesmo a polícia, pois diversas vezes tiveram que fechar a estrada por causa da quantidade de pessoas que invadiram a propriedade da família para conhecer este incrível caso sobrenatural. Isso fez com que a menina começasse a simplesmente viver em reclusa e ficar silêncio após ganhar mais idade. Então ela teve uma adolescência bastante complicada, né? Acabou se desenvolvendo, tendo dificuldades para ir à escola, continuar a educação, né? Sendo assim, após alguns períodos, alguns anos, ela trabalhou como doméstica, não parando muito nestes empregos, e acabou até mesmo se casando. O nome do seu esposo, chamado Armindo Herzog, ele revelou que ela começou a dar consultas espirituais depois do casamento. A pessoa vinha até ela, contava a sua história, seus problemas de vida, e ela dizia o que a pessoa teria que fazer, pois, segundo ela teria capacidade de ter poderes sobrenaturais e influenciar no futuro da pessoa. Com certeza, né, ela cobrava para fazer as suas consultas. Isso durou quase 10 anos. E vinham pessoas de muitos lugares do país, inclusive pessoas de fora também, justamente para conhecê-la e encontrá-la. Bom, após algumas entrevistas que foram publicadas no ano de 2012, 14 anos após estes acontecimentos que ganharam bastante destaque, ela simplesmente veio à tona e quebrou todo o silêncio. Através desta incrível entrevista à RBS TV Gaúcha, ela estava casada e não tinha filhos. E ela decidiu contar para o repórter que gostava de preservar o anonimato, pois ela ficava se perguntando sobre como movia esses objetos. Ela disse que simplesmente acontecia o que ela pensava. Se ela pensava que um papel estava voando, ela conseguia simplesmente fazer o papel levitar. Então, ela sempre imaginava que ela tinha uma força da mente, que não era nada espiritual, que ela tinha a capacidade de movimentar determinadas coisas na casa. Estes poderes, em muitos momentos, acabaram assustando ela, e como ela teve uma vida bastante difícil por viver no campo, muitos dos seus poderes foram limitados de acordo com o tempo. E como eles ainda continuaram sendo utilizados por ela ao longo dos anos, a Leonice ela disse que ainda conseguiria desligar aparelhos, ligar lâmpadas e até mesmo movimentar ventiladores. Por exemplo, ela não quis demonstrar, segundo esta reportagem, os seus poderes, né? Pois ela não queria reviver coisas do passado. Claro, muitas pessoas que viram esta reportagem acabaram justamente desacreditando nos seus poderes, e muitos pensaram que ela realizava algum tipo de truque, justamente para impressionar as pessoas. Atualmente a gente encontra muitos casos de pessoas que dizem ter poderes paranormais, porém eles tratam-se como se fossem ilusionistas, pois eles conseguem justamente prender a atenção das pessoas para tentar modificar determinadas situações, fazendo com que nós acreditamos em qualquer coisa que eles consigam movimentar ou que apareçam ter, né, poderes sobrenaturais. Bom, como ela teve uma vida bem curta, rápida, ela teve muitas reportagens que acabou fazendo, né? Justamente teve uma vida casada e ela infelizmente acabou morrendo quando ela descobriu que estava com câncer nos ossos. E como ela estava fazendo um tratamento, houve um período que ela ficou bastante debilitada. Em uma nova entrevista, ela conta que pagou alto por seus supostos poderes, que aquilo seria basicamente um castigo de Deus, porque ela se considerava ser totalmente diferente das outras pessoas, e então Deus decidiu simplesmente penalizá-la. Como o repórter decidiu perguntar se os seus poderes paranormais continuavam ativos, ela aponta que a luz que ilumina o quarto seria de Deus, e se ela quisesse desligar aquela lâmpada ela conseguiria,
mas ela tinha medo justamente de não parar mais e poderia justamente fazer algo que poderia machucar as pessoas. Infelizmente, ela perdeu a luta contra o câncer, né? Como o câncer estava em seus ossos, ela acabou falecendo muito jovem. Ela morreu no dia 26 de junho de 2010, com apenas 35 anos. E o seu corpo pôde ser descansado, mas a sua história ficou realmente eternizada, né? Como vocês podem perceber, é uma história bastante antiga, né? Como muitas pessoas acabaram conhecendo este incrível caso, a Leonice Fitz ela ficou bastante famosa como um apelido da menina poltergeist, que é uma verdadeira história incrível e algo realmente paranormal. Ficou muito mal orientada através da família, né, pois as pessoas eram cristãos católicos e pensavam que poderia ter algum tipo de interferência demoníaca nela, classificando a moça como possuída pelo Satanás. E mesmo depois de serem ouvidas por um padre, esta tragédia acabou justamente interferindo na vida dela. Mesmo ela tendo uma vida bastante simples, né, ficou marcada como uma história realmente interessante e um caso muito bem instruído para que a gente possa ser estudado. Como essas capacidades que ela possuía poderiam interferir diretamente na vida das pessoas, ela foi muito bem convencida para que os padres pudessem fazer uma espécie de exorcismo nela para tentar tirar, supostamente, né, algum tipo de espírito que poderia estar atrapalhando a vida dela. E de acordo com esses poderes que foram registrados nas filmagens, que são lá da década de 80 e 90, vocês podem perceber que existem alguns recursos tecnológicos limitados na época, né? Então muitos desses recursos essas pessoas não têm disponíveis mais. De acordo com uma pesquisa que eu realizei aqui na internet, eu encontrei poucos vídeos relacionados a este caso. Alguns no YouTube que são bem antigos, inclusive alguns até mesmo saíram do ar. Por se tratar de direitos autorais de algumas emissoras de TV, muitos deles não são mais reproduzidos. Inclusive, como existe a possibilidade, né, de a gente colocar aqui alguns casos, eu vou deixar na descrição do vídeo um link de histórias extraordinárias contando um pouco mais sobre este incrível caso. Vocês vão ver coisas realmente incríveis da Leonice Fitz, alguns detalhes que não foram muito bem explicados, né, através desta reportagem. Vocês vão ver que a filmagem é bem antiga, como faz mais de 20 anos que foi gravado, né, alguns recursos estarão bastante limitados, mas eu sempre gosto de trazer aqui o máximo de detalhes possível para que vocês possam conhecer um pouco mais desta incrível história. E vocês, acreditam que isso seja algum tipo de fenômeno paranormal? Acreditam que ela tenha realmente poderes sobrenaturais? Como a gente pode ver nessas incríveis filmagens, ela tinha algum tipo de coisa que poderia interferir nos bens materiais. Porém, ao tentar demonstrar, né, algumas coisas podem ser muito bem explicadas por cientistas e às vezes, né, como trata-se de uma pessoa jovem na época, talvez poderia ser a influência de pessoas que tentavam enganar as pessoas. Como eu tentei pesquisar a história completa dela, eu acredito que ela realmente tenha tido algum tipo de poder paranormal e poderia justamente influenciar e interferir diretamente em algumas coisas. Claro que alguns recursos são bem difíceis de serem explicados, né? Pois normalmente essas histórias paranormais elas são cheias de mistérios e envolvem muitas questões, né? Principalmente algo relacionado à religião, que muitos acreditam adaptar de acordo com a realidade que está à sua volta. Então eu deixo bem claro aqui que este caso eu trouxe diretamente para que vocês possam conhecer, pois trata-se de uma história sobrenatural bem complexa. E se você tem uma opinião formada, eu gostaria muito de você deixar nos comentários o que você acha desta história, beleza? Bom, mais um especial aí, galera. Espero imensamente que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, clique em gostei para ajudar na divulgação deste canal. Não se esqueça de se inscrever para receber as nossas notificações. Eu sempre deixo na descrição, né, todos os canais que vocês possam entrar em contato com a gente. Tanto a página no Facebook, né, perfil no TikTok também, que nós temos alguns vídeos bem legais, bem engraçados. E eu sempre torço para que vocês continuem nos acompanhando, beleza? Então obrigado, galera, e até o próximo vídeo. Valeu!